Olá pessoal, nós vamos fazer agora uma aula de PPT, de revisão, né? Nós vamos falar sobre os gêneros textuais, tá? Vamos explicar direitinho o que significam os gêneros textuais. Observem comigo aqui no quadro. O que são gêneros textuais? É um termo, né? O gênero textual é um termo utilizado para classificar obras literárias de acordo com um conjunto de regras e características. Obras literárias, todo tipo de texto, ou em jornal, ou em revistas, na internet, os livros que nós conhecemos, que nós lemos aqui na sala, né? As obras de um modo geral são obras literárias, né? São textos. E esses textos, então, eles são classificados conforme as características que eles têm, o tipo de história que é contada, né? A forma como a história é escrita, quais os tipos de personagem que tem, se é uma história de aventura, se é uma história que tem animais, se é uma história longa, se é uma história curta, se é uma história que conta coisas do dia a dia, se é uma história que conta fatos históricos, né? Se é um texto que ele é de uma produção com base científica, se é uma história fantasiosa, né? Se é uma história assim assustadora, de dar arrepios. Cada formato desse forma um gênero textual, né? Então, nas aulas de PPT, a gente vai estudando sobre esses gêneros textuais para a gente aprender a perceber essas diferenças para nos auxiliar na hora da gente fazer o nosso próprio texto. É importante também a gente estudar, porque a gente vai percebendo qual é aquele que a gente tem mais afinidade, qual que pelo nosso gosto a gente simpatiza mais, a gente aprecia mais, né? O importante de tudo é fazer leitura. Leitura é fundamental para a gente ampliar o nosso vocabulário, para a gente saber escrever com coerência, para a gente ter um texto que tem lá começo, meio e fim, que tem uma sequência lógica. Tudo isso a gente consegue através da leitura. Então, se eu leio um texto e eu consigo entender que tipo de texto é esse, qual é o formato que ele tem, qual é o tipo de história que eu estou lendo, assim fica muito melhor a minha compreensão. E melhor também na hora que eu mesma for fazer a produção dos meus textos, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso. Esse segundo bimestre, nós já começamos aprendendo 3 gêneros, que nós vamos revisar agora, né? O primeiro deles foi o gênero crônica. Crônica é um tipo de texto bem interessante, porque geralmente ele é um texto que ele é curto, tá? Ele não é um texto assim muito longo, muito extenso. Geralmente ele é publicado em jornais e revistas, tá? Ele é muito comum de se encontrar em jornais e revistas, tá? Publicações na internet também tem bastante. E do que ele trata? Ele trata de assuntos do dia a dia, tá? Crônica, geralmente ele conta um fato que acontece no dia a dia. São coisas que são próximas da gente, não são assim histórias mirabolantes. Mas ele tem uma característica bem interessante. Geralmente ele pega temas estranhos ou extraordinários. O bacana dele é isso, é você pegar coisas que acontecem no dia a dia, mas que ela tem alguma coisa interessante para a nossa vida, que pode nos acrescentar. De que maneira? Porque geralmente esses textos, o autor, ele coloca pontos de vistas e reflexões. Tem ponto de vista do autor e reflexão. Então, geralmente se pega um fato que é cotidiano, mas que a gente traz para a gente refletir a respeito daquilo, tá? Ele é bem bacana. As fábulas. Vamos ver o que significam as fábulas. As fábulas são um tipo de história que todos nós já lemos, desde que a gente é muito pequenininho. Por quê? As fábulas também são textos curtos. Não são textos muito extensos, não. Mas elas têm uma característica bem bacana também. Geralmente elas apresentam uma lição, que nós chamamos de moral da história. Toda história de fábula, no finalzinho dela, no decorrer da história para o fim, existe uma mensagem
vimos também, semana passada, o gênero textual e-mail. O ezinho da palavra e-mail significa eletrônico. Mail, electronic mail, significa correio eletrônico do inglês. O que vem a ser o e-mail? É uma mensagem escrita de envio instantâneo, né? Nós conhecemos as cartas tradicionais, né, que já existem há muito tempo na história, e ela passou por vários processos de forma de ser enviada, né? Conforme os meios de transporte que a gente tinha, era o meio que ela era transmitida, que ela era enviada. E o e-mail, ele vem trazer para nós essa novidade aqui, que ela é um envio instantâneo. Você escreve a mensagem de e-mail agora e automaticamente ela já é enviada para o destinatário, tá? Isso facilita, agiliza muito os meios de comunicação nessa era nossa agora, que tudo é muito rápido, que tudo é muito urgente, não é? Bom, como toda mensagem que ela é enviada, ela tem alguns passos, né? Ela precisa de um endereço eletrônico, né? Numa carta tradicional nossa, nós temos o endereço da nossa casa, né? Onde nós moramos, nome da rua, número da casa, o bairro, o CEP. No caso do e-mail, nós temos um endereço eletrônico, né? Que é composto do nosso nome, né? O nome ou um apelido, o símbolo arroba e o provedor, que é a empresa que é responsável por transmitir essas mensagens. A mensagem em si, o quadro onde fica a mensagem em si, né, do computador, ele tem alguns campos, né? Tem o campo que vai o remetente, tem o campo que vai o destinatário, tem um campo que vai o assunto, que é como se fosse o título da mensagem, né, do que se trata. Nós fazemos uma saudação, olá amiguinho, boa tarde, boa noite, como vai você? Vem a mensagem em si, depois no final nós temos a despedida e agora preste atenção nisso, nós podemos utilizar também, ou não, já vou explicar por quê, emojis, abreviaturas. A mensagem em si ela pode ser formal ou informal. Agora vem a questão. Se a mensagem do e-mail que eu estou enviando é para alguém muito próximo de mim, um amigo, alguém que eu tenho assim um certo nível de proximidade, de intimidade, eu posso colocar na minha mensagem palavras curtas, né, abreviaturas, como em vez de substituir palavras inteiras, né, como você por VC, beijos por BJS, né, também TB, BLZ para beleza, esses são alguns exemplos. E também eu posso usar aquelas caretinhas que expressam emoções, que nós chamamos de emojis. Bom, nós podemos fazer isso, então, se a nossa língua, se nós temos esse nível de familiaridade, né, de intimidade, e nesse caso a nossa mensagem ela tem um caráter informal, né, onde eu posso utilizar todos esses recursos, mas se eu escrever um e-mail de caráter formal, como uma forma de documento, uma forma mais séria, então eu preciso requerer um certo cuidado, uma linguagem mais técnica, uma linguagem em formato, na forma culta, obedecendo todas as regras gramaticais de ortografia. Eu também não vou poder colocar esses emojis ou as abreviaturas, né? Eu tenho que respeitar isso. E também tem a questão da etiqueta, né? A netiqueta, que é a etiqueta de internet. Tem que tomar cuidado também com relação às letras maiúsculas, né? Se eu escrever uma palavra toda com letra maiúscula, ela no ambiente da internet pode parecer que eu estou brava, zangada, descontrolada, que eu estou gritando. Então não se usa isso, tá? Tomem cuidado. Bom, aqui então nós temos os gêneros textuais que nós estudamos até agora. Dê uma revisadinha, por gentileza, volta lá nos vídeos. Esses textos eles estão no caderno de vocês, eles estão no livro, tá? É só dar uma revisada. Aqui está assim bem um resuminho mesmo para vocês verem os pontos que são importantes de cada um deles, tá? Pesquisa aí, anota no caderno de vocês.
vocês pelo menos o nome de 2 fábulas que sejam conhecidas, que vocês já tenham lido. Pesquisa em jornal ou revista, nada muito grande, uma pequena crônica, e copia no caderno também. E vê a possibilidade com o papai ou com a mamãe de fazer um e-mail para eles, colocar entre vocês na família, para você experimentar um formato, como se escreve um e-mail. Tá bom? Bom trabalho para vocês.